Resgate TV. Conectada com você. Agora eu vou pedir a você para pegar seu celular. Aí você vai entrar no Resgate TV aí. Não, você entra no Face e compartilha esse vídeo aí agora, que alguém vai assistir, vai ser edificado. Vai lá no Face, Richard Lima Silva. A paz do Senhor Jesus. Mandar um beijo para meu amigo Fábio Tavares, que está me assistindo aí agora, assistindo esse culto, na verdade. Lá de Bicaraí, um beijo, lindão. A você, seu pai, Rafael, sua mãe, Dona Nice, pessoas que eu tenho uma estima muito grande. E pode ter certeza que Jesus vai estar visitando o seu lar nessa noite. Viu? Fique ligadinho sempre aí, para que vocês possam ser edificados através da palavra de Deus. Assista esse culto e eu tenho certeza que o Senhor irá alcançar cada um de vocês. Fabinho vai diminuindo mais na bebida, porque senão eu vou ter que te trazer para o centro. Mandar um abraço para minha irmã, o Ilma, que está bem ali na cidade de Itabuna, meu cunhado Marrom, o Alberto, meu lindão, estamos juntos, estou lhe aguardando aqui também, viu? Estamos orando pela vida, pela sua vida, e eu tenho certeza que tudo isso aí vai passar. É só um momento para que a gente busque a Jesus. Eu acho que não tem nada melhor do que o medo, não? É um amigo e um parceiro de Deus, porque quando estamos com medo, mas eu falo medo mesmo, o único nome que a gente grita é meu Deus. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas se aproximaram de Jesus durante esse período de pandemia, de quarentena, de coronavírus. Coronavírus veio para ser um aliado de Jesus, o que tem trazido de gente para a igreja, porque não pode ir para o posto de saúde, não pode ir para o hospital, só pode correr para a igreja. Não é não, Dionísio? Oxe, então, eu não vou pedir para mandar mais não. Não manda mais não, Jeová. Vamos dar uma cessada nesse corona aí, manda a vacina. Eu vi uma reportagem uma vez, aguenta um pouquinho aí, meu lindão. Ah, esse menino é lindo. Ele me deu um negócio hoje para usar, depois eu vou lhe dar, Dionísio. É um gel preto que pinta mais ou menos 80% do cabelo. Não está percebendo não que o meu também é pretinho? Esse Felipe, viu, rapaz? Depois eu vou lhe dar para você passar. E pinta, que faz crescer também o cabelo, faz. Agora, infelizmente, ali tem que ser milagre. Nosso evangelista Anderson tem que ser mais do que gel. Aí só uma peruca. Ali o que vai gastar de gel ali, Jesus. Eu gostei desse negócio. Tá bonito. Que o pretinho. Já compartilhou aí? Pronto. Agora vamos guardar. Não precisa mais ver celular. É só ficar ligadinho aqui agora. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Hoje eu vou pregar bem calmo, que hoje eu vou trazer algo importante para nossas vidas. Algo que eu aprendi há 47, eu aprendi há 39 anos atrás. Eu acho que com 6 anos, 7 anos eu já sabia o que eu estava fazendo. Então, tem 39 anos que eu aprendi algo que eu vou passar para vocês aqui. Que serviu de experiência para hoje. Marcos, capítulo 5. Minha pastora, um beijão, viu? A senhora de hoje ficou de quarentena do celular, nem me atendeu. Mas eu continuo te amando. Dá um beijo no pastor Alex. Fala que eu estou com saudade dele. Marcos capítulo 5. Foi isso que eu falei? Marcos capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. E chegaram ao outro lado, a província dos... E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada
nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos, fala, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foi muitas, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando... Vamos ler aqui de novo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e o... Agora pode guardar a Bíblia e sentar. Deus, eu quero te louvar e te engrandecer, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, todo laço, toda investida do diabo, meu Deus, agora é algo no mundo espiritual, Senhor. Quantas coisas aconteceram nesse dia, chamado hoje. O diabo tentou parar, o diabo tentou matar, o diabo tentou ferir, feriu. Mas nesse momento agora, Espírito Santo, eu lhe peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que toda investida do diabo, todo laço satânico, tudo aquilo que está sendo, meu Pai, Espírito Santo da verdade, meu Deus, visita agora, Senhor. Visita agora este mundo espiritual em Canabrava. Visita agora a Igreja Batista Querite. Meu Deus, o diabo nesse exato momento está tentando, meu Deus, colocar, Espírito Santo, coisas ruins no coração do teu filho ou da tua filha. Tentando, meu Pai, tentando colocar comichões no ouvido, meu Deus, nesse momento nós repreendemos, pelo poder que há no sangue de Jesus. Deus, é teu nome que vai ser glorificado, Senhor. Meu Deus, visita famílias agora, nesse momento, através dessa transmissão que está sendo feita. Visita pessoas que estão sendo presas. Visita pessoas que estão sendo amarradas. Espírito Santo da verdade, quantos bonecos foram amarrados, Senhor? Meu Deus, eu vejo, meu Pai, bonecos com alfinetes, Senhor, com fitas. Meu Deus, quantas vezes foram feito isso, Senhor, na casa de macumba. Espírito Santo, casais que estão sendo, meu Pai, acorrentados. Espírito Santo da verdade, nesse momento nós desfazemos pelo poder que há no sangue de Jesus. Meu Deus, colocar o nome de pessoas aqui, meu Pai, em um aguidar com sapo. Meu Deus, eu desfaço agora, pelo poder que há no sangue de Jesus, toda macumbaria, toda feitiçaria. Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Espírito Santo, vai visitando agora, meu Deus, o nosso pastor Alex, Senhor, ali na ilha de Itairu. Meu Deus, visita teu filho, Senhor. Aleluia. Meu Pai, que toda seta maligna, toda enfermidade caia por terra agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Espírito Santo da verdade, meu Deus. Marcos capítulo 5, onde nós lemos, a Bíblia diz que esse homem vivia dentro de um cemitério. Dá um pouco de água a ela, de coco, que está uma delícia. Esse homem vivia dentro de um cemitério, aonde por muito tempo, aprisionado, quando fala em grilhões, algemas e cadeias, é porque além dele estar preso em uma cadeia, Dionísio, ainda colocava algemas, grilhões era uma corrente com uma bola pesada, para que esse homem nem se mexesse aonde ele estivesse.
Isso aqui é mais ou menos que a gente entender como é que esse homem se encontrava preso. Mas diz a Bíblia Sagrada que depois de um culto tremendo que Jesus fazia antes de chegar à cidade de Gadara e antes de passar a tempestade, de preparado os seus discípulos, enchendo eles de fé, eles é conduzido aqui, a essa cidade, para a primeira prática de expulsar demônios de uma pessoa. Só que Jesus leva justamente eles para um lugar onde não era apenas um demônio. A Bíblia diz que quando ele se identifica como legião. Pastor Richard, o demônio, Satanás não é só um? Que legião é essa? Que aprisionou um ser humano durante tanto tempo. A Bíblia é bem clara e nos diz que esse homem chegava ao ponto de se cortar com pedras. Oh. E quando fala isso, é porque ele estava muito possesso. O que é ser possesso, pastor? É porque ele passava a sua maior, ou melhor, ele era possesso durante 24 horas manifesto. O demônio não saía e voltava, porque existe demônios que incorporam na pessoa 24 horas. E existe demônios que visita, sai e larga o pepino por lá. É por isso que o povo, segundo a medicina, os psicólogos, médicos, psicanalistas, diz que o ser humano ele tem 5 segundos de apagão, onde ele pode cometer uma coisa ruim. É por isso que muitas vezes, você já viu na internet, no YouTube, a pessoa dizer que depois de ter matado, ou ter dado uma facada, ou um tiro, ele não lembra, a coisa apaga. Eu não vou muito longe. A minha esposa, a missionária Clemar, ela consegue falar até onde ela estava com a irmã dela, porque aos 16 anos, a irmã dela tinha, e ela tinha 14, se eu não me engano. E ela pegou a arma do pai, a espingarda, apontou para a irmã brincando, achando que estava descarregada, brincando, naquele momento ali, ela só conta até essa parte, mas na hora que puxou o gatilho, que apontou para a cabeça dela, ela não lembra mais. Rafael conhece a minha esposa muito bem, já conhece essa história muitas vezes, né, Rafa? E até aí ela conta, é tanto que quando ela chega aqui, ela começa a chorar, e não consegue mais falar o que aconteceu, porque naquele exato momento ali, ela foi tomada por uma força diabólica, aonde executou aquilo que era para o diabo queria fazer. Em momento algum, pastor Anderson Dionísio, nenhum ser humano, em sã consciência, vai pegar uma arma e atirar numa pessoa que é a sua irmã. Eu não falo nem irmã, eu falo em qualquer um outro ser humano. Então existe, o diabo existe, e ele é muito forte. E a Bíblia está dizendo que nem algemas, nem grilhões e nem cadeias conseguiu segurar esse homem possesso. Mas o engraçado, ou melhor, o que eu aprendo com isso aqui é que não existe legião, não existe demônio diante de um Deus que se chama Jesus, que é poderoso para curar, salvar e libertar. Ainda que ele venha com legião, ainda que ele venha com gangue, que ele pode vir com qualquer coisa, pastor Anderson Dionísio, mas existe um Deus todo-poderoso que está no nosso meio, que é mais poderoso, ou melhor, bem mais forte do que o diabo, porque ele só é forte, mas poderoso ele não é não. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na cidade de Gadara, o demônio já sabia
Como sabia, pastor? Nós estamos falando do mundo espiritual. Quando Jesus chega, quando você vem para a igreja, que você fala bem assim, ó, hoje eu vou para a igreja adorar Jesus, a atmosfera na sua casa já muda. Quando você começa a botar louvor de manhã, que o culto tem que começar cedo. Quando você começa a botar louvor de manhã, louvor pela tarde, você chega aqui já uma tocha. Até, deixa eu ver quem é que canta aqui. Até Felipe cantando, você vai dar glória. Eu não vou falar de outras pessoas. Até Albert cantando, você vai dar glória. Aí você chega aqui parecendo que tem aqui Raíque Carmelo pregando, nem é o pastor Rico, você já está aí dando glória, porque você já começou a fazer o seu culto em casa. O mundo espiritual já está aberto. Você vai chegar aqui dando glória mais do que todo mundo, e você está entendendo tudo, você levanta a mão e dá glória a Deus, e você está cheio. Isso é o mundo espiritual. Porque a atmosfera que você está agora, os anjos que estão aí, que estavam lá em sua casa ouvindo o louvor, o diabo não vai querer um negócio desse. E assim era o que aconteceu. Quando Jesus pisou o pé, missionário Albert, o endemoniado, vem ele. Vem ele. E ele deve estar vindo para aqui. Porque Jesus não vai em nenhum lugar só por ir. Diz a Bíblia Sagrada que vendo ele que Jesus estava indo ao encontro, ele sai de onde ele está e vai logo de encontro a Jesus. E a Bíblia diz que ele começa a adorar. Diabo adorando? Mas que demônio é esse que adora? Há 40 anos atrás, com 8 anos de idade, dentro de um armário que tinha na minha casa, 1 litro de passaporte, uísque passaporte, que aquele litro de uísque tinha oferecido em um dos trabalhos na minha casa, onde a minha mãe era mãe de santo, do centro de Umbanda Oxóssi Manongojê. O pai de santo dela, dono da cabeça, era Oxóssi. E eu peguei aquele litro de uísque, abri e bebi. De lá para cá, pastor Dionísio, eu sequei o litro de uísque. Minha mãe só descobriu porque me deu dor de barriga. Em nenhum momento eu fiquei tonto e nem bêbado. Quem já bebeu aqui sabe, uísque passaporte é um negócio sério. Naquele momento eu fui tomado pelo Espírito que tinha sido oferecido aquele uísque, que era pombagira. Por que você sabe que é pombagira? Porque Tranca-Rua, Zé Pilintra, Sete Facadas, eles não bebem uísque, eles bebem cachaça. Porque Tranca-Rua, Zé Pilintra são café pequeno diante de pombagira. Pombagira, ela só escolhe as melhores coisas. Cada demônio, ele tem uma especialidade. Cada um age em uma área. Eles são organizadíssimos. E esse espírito que tinha sido oferecido, esse uísque, eu bebi. E depois disso, um espírito sobre a minha vida de homossexualismo começou. Eu só brincava com a minha irmã, que é a minha pastora hoje, só brincava de boneca, pastor Dionísio, só brincava de coisinhas de criança, até que mãe um dia ficou engrilhada com aquilo. Chamou para o meu irmão mais velho, Charlie, obrigado, lindão. Charlie, pega esse meu filho, pega B, e leva para um brega, que lá no interior chama brega. Eu já falei isso aqui, pega B, leva para um brega, porque ele está ficando viado. Me perdoe, mas é essa palavra que usava antigamente. Porque a gente não pode tantas coisas e tanta coisa acontecendo, né? Porque tudo na gente fala, que falando coisa feia. Você sabia que o seu filho está olhando na internet, meu lindão? Você sabia que sua filha está... O que eu estou falando aqui é café pequeno. Aí pombagira, doida para me botar como homossexual. Mas só que mãe identificou, sabia, pegou eu, botou para ir lá, eu... Aí pombagira saiu, entrou Zé Pilintra, fiquei prostituto. Aí pronto. Só que pombagira, Zé Pilintra,
já tomou posse desse espírito, desse corpo. E durante 30 anos, eu fui, não alcoólatra, eu bebia, mas bebia mesmo, Dionísio, sem ficar bêbado. A gente tomava 2 caixas de cerveja, 7 litros de uísque, porque o que eu tinha consumido era oferecido a um demônio chamado Pombagira. Demônio esse que tomou posse do meu corpo durante 30 anos, aonde nós bebíamos sangue de galinha, sangue de bode, porque no candomblé, essa vai para você, lindona, e você, lindão, que faz parte de alguma seita. No candomblé, nós somos enganados. Como, pastor? Porque para minha mãe e para a gente, nós trabalhávamos para Deus, porque nós fazíamos parte da linha branca. A linha branca é Oxóssi, Ogum, Oxum, Cosme Damião, Doum, Crispim, Abaluaê, Omolu, pai Ricardo que fazia a consulta e mãe Benta que fazia o trabalho. A pessoa chegava para minha mãe para fazer uma consulta e ali pai Ricardo atendia, o preto velho conhecido por muitos. Então, para a lei da macumba, esses espíritos são bons. Quem nunca comeu um caruru de Cosme Damião? Minha mãe botava 7 crianças sentadas na mesa e oferecia. E aquilo era um ato de caridade. Você sabe do que eu estou falando. E nós fomos enganados durante 30 anos, achando que estava fazendo as coisas e adorando a Deus. A Bíblia me diz que o endemoniado adorou a Jesus. Durante 30 anos da minha vida, quando eu colocava como sacrifício galinha, matava e colocava o seu sangue, ou melhor, colocava em cima da pessoa para que ela bebesse, nós estávamos oferecendo a boiadeiro e a laje grande. Isso eram chamados caboclos, santos que a gente achava que fazia coisa boa, Dionísio. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de Abaluaê, que tem uma roupa toda de palha, de coco, daquelas de coqueiro, botava um toço na cabeça, algo de palha. Contra Egum, obrigado. Contra Egum no braço, e aquilo a gente achava que era santo. Eu estava fazendo algo para Deus, mas durante 30 anos a gente foi enganado, porque não tinha ninguém, pastor Dionísio, para dizer para a gente que o que nós estávamos fazendo não era de Deus. Nenhum crente nunca chegou na minha casa e dizer para minha mãe: olha, a senhora fazendo macumba, a senhora é macumbeira e quem está tomando conta da vida de vocês é Exu, é demônio. Não, pelo contrário, existia uma crente que morava do lado da minha casa, na cidade de Pedra Azul, do lado, a gente via ela todo dia que não tinha nem parede, e essa mulher começou a ficar com medo da casa da gente. Você sabe o que eu estou falando. Eu estou falando que muitos mães de santos, muitos pais de santos, eu falo aqui porque eu sei o que eu estou falando. Muitos pais de santos estão sendo enganados, dizendo que está fazendo a coisa para Babalorixá, dizendo que está fazendo a coisa para Omolu. Tudo isso é engano, tudo isso é demônio. Só que um comanda o outro. Tranca a rua, ele obedece a ordem de Mãe Benta e Pai Ricardo. Zé Pilintra recebe a ordem de Oxum e Omolu. Pombagira recebe ordem de Iansã e Emanjá, Oxóssi e Ogum. É um diabo só. Me ajude, diaconisa. Me ajude. O que eu estou falando é que você vem entender que tudo isso que está acontecendo com você é porque os mesmos demônios que ofereciam durante 6 meses a minha mãe de riqueza, eram os mesmos demônios que tiravam depois 6 meses, e nós vivíamos na decadência, passávamos fome. E algumas pessoas sempre nos avisavam: cuidado, nenhum macumbeiro, ele morre macumbeiro, porque um dia ele precisa e eles simplesmente vão virar as costas.
Eu estou falando de pessoas que estavam passando por luta, Dionísio, no casamento. Eu estou falando de famílias que estavam passando por quase separação, e homens com prostitutas na rua, e ele, ao invés de procurar uma igreja evangélica, eles procuravam o centro de macumba, de Dona Conceição, o centro de Umbanda, Oxóssi, Manangujê, porque eles ouviam falar que lá fazia macumba, e o casamento voltava ao normal. E você não sabe de nada, não é que voltava? Porque quando o casal entrava, que minha mãe recebia o pai Ricardo, e mostrava para eles tudo o que estava acontecendo na vida deles, eles saíam dali impactados, porque minha mãe não conhecia, e o demônio que estava em minha mãe, era o mesmo que estava neles. Então a vida deles era revelada para o pai Ricardo, que eles pensavam que eram santos, mas que eram demônios, e aí começava a revelar, e dizia: vocês passaram por isso, por aquilo, vocês moraram na cidade de tal lugar, uma prostituta por nome fulana de tal, e aquilo, o homem quando via sendo revelado, ele não aguentava. Aí ele falava: e agora, o que é que eu faço, pai Ricardo? Aí o santo que se chama pai Ricardo dizia: agora você tem que fazer um trabalho de descarrego. Aí vem a outro demônio, chamado Mãe Benta. Pai Ricardo fazia a primeira consulta e dizia: daqui a 7 dias você vem fazer um trabalho de descarrego. 7 dias, para essa família chegar até na minha casa, parecia que o céu fechava. Tudo dava errado para que eles não chegassem. O diabo era sabido, irmãos, porque se deixasse a coisa fácil, ele não ia perceber que estava existindo uma briga entre Deus e o demônio. Só que não existia briga entre Deus e o demônio, era o diabo e contra o diabo, para mostrar para eles e enganar, dizer que Deus ajudou ao diabo. 7 dias levava para chegar. Mãe Benta descia. Só para você ter ideia, cada um santo desse tinha um jeito e um gesto. Pai Ricardo usava um búzio e fumava um cachimbo. Durante toda a consulta com cachimbo fumando. Eu nunca vi Deus fumando na minha vida, irmãos. Você não está vendo que isso é obra de engano? Você não está vendo que você está sendo enganado? Você talvez tem 30 anos de babalorixá, você talvez tem 20 anos de macumba. Eu quero te dizer nessa noite, você está sendo enganado por uma força tão grande e tão forte, que uma legião de 2.000 conseguiu aprisionar um ser humano. O que eu quero dizer para você que está em casa nessa noite, só existe um santo, um Deus todo-poderoso, que não precisa de cachimbo, que não precisa de búzio, que não precisa cortar o seu braço, não precisa marcar você, porque ele já foi entregue na cruz do Calvário. Mãe Benta, olha o nome, Mãe Benta. Prepara-o agora. Aí é onde entra aquelas pipocas, farofa de dendê e farofa de cachaça. Vamos fazer o trabalho de descarrego para o trabalho que fizeram para você ser desfeito. Aí o casal chegou, Conceição, quanta luta foi para chegar aqui? Ele falou: é porque o diabo não queria que você viesse, mas os santos lhe trouxeram. A pessoa já estava sendo amarrada e manipulada por essas forças. E naquele momento, quando Mãe Benta chegava, Pai Ricardo era sentado com o cachimbo e o buzo. Mãe Benta era em pé. Cada gesto de uma e uma roupa que vestia, cada um tinha um gesto. Eu tinha 30 anos, irmãos. Cada um que chegava, eu e a pastora, que é a minha irmã Andréia e Charles, já conhecia pelo gesto do olho e da face do corpo, ou e da face que ele fazia. Então a gente já conhecia. Aí Mãe Benta vinha, fazia o trabalho, pegava a pessoa. Vem cá, evangelista. Tem que ser um evangelista, porque senão eu vou. Aí chegava aqui. Fica aqui. Aí, onde a pessoa, aí tirava a roupa, a camisa, ficava com calça, aí vinha com os ramos, passava,
Aí pegava os aguidar, os pratos de aguidar, você sabe o que eu estou falando, eu entendo. São 30 anos. Os pratos de aguidar com a farofa de cachaça, outro com farofa de dendê, com pipoca, coco cortado em tira, que não pode ser picadinho, tem que ser em tira. Coco colocado em tira. E aí agora passava na cabeça, descarregando. E aí tinha algumas músicas que eram cantadas. Olha só como é que o diabo enganava. Oi, igreja nova, eu moro na Lapinha, eu sou filho da mãe d'água, a igreja é morada minha. Auê, igreja nova, eu moro na Lapinha. Essas eram chulas que eram cantadas na macumba. Eu estou falando um caso sério. Sabe o que eu estou falando para vocês? Que existem forças espirituais lutando e brigando para tirar a minha e a sua vida. O que eu estou falando é que existe legiões de demônios para tirar você do foco da igreja. Quantos demônios não ficam para tirar você da palavra, de entender o que eu estou ministrando? Quantos demônios não faz crianças não virem para a igreja? Mães que perderam o culto hoje, mas através desse vídeo você vai entender que você não precisa, para curar o seu casamento, sarar seu casamento, ir para um centro de macumba, ir procurar mãe benta, babalorixá. Não, só tem um lugar que restaura casamentos. Só tem um lugar que restaura casamentos. Todo melado já. Pronto. Mãe benta fez o trabalho dela. Você entendeu? O pai Ricardo faz a consulta, dá o diagnóstico e passa para o outro. Aí mãe benta vem e faz o trabalho de descarrego que foi feito. Agora vem a coisa negativa. Porque você entendeu que foi pai Ricardo e mãe benta. Mas só que a gente tem que provar que estamos brigando, Deus brigando com o demônio dentro do centro de macumba. Só que foi feito um trabalho de macumbaria para ele. E quem fez o trabalho de macumba para o evangelista Anderson, pagou alto. Porque o Exu, que foi para destruir o casamento dele e matar a esposa dele, recebeu caro. Por isso que quando você chega na encruzilhada, você vê litro de uísque, você vê carteira de cigarro Charme. Você pode saber que é Pombagira que está recebendo, porque só ela escolhe assim. Você vê que cigarro Charme, você vê batom da Paiô, que eu conheci tudo isso através disso aí. Batom da Paiô, batom da Helena Rubinstein, champanhe da Petrelongo, uísque Chivas Regal, 12 anos, tudo isso foi lá. Então foi feito um trabalho de macumba para destruir o casamento dele. E quem recebeu não vai querer desistir, porque existe uma palavra dada. Alguém pagou para destruir o casamento dele. E quem pagou não foi o demônio. Quem pagou foi outro ser humano, que ficou preso com o diabo. E o diabo agora não vai largar ele, porque foi arriado na encruzilhada e foi recebido. E agora? Anderson está aqui buscando ajuda em um centro de macumba. No centro de Umbanda, Oxóssi Manangongé, onde a minha mãe era. Aí fez mãe benta. Agora, Anderson, você pode ir. Nessa que Anderson senta, depois do trabalho feito, a gente bate o tambor, vamos encerrar as nossas obrigações, porque o trabalho já foi feito. Nessa que senta Anderson, pode sentar, Anderson. E mãe benta vai sair do corpo de minha mãe, que saía. Aí agora quem entra é o demônio que recebeu para matar a esposa do evangelista Anderson. E quem foi que recebeu para separar? Pombagira e tranca-rua, porque quando é para matar e tranca-rua, 7 facadas e Zé Pilintra. Quando você vê uma pessoa bebendo demais, Zé Pilintra. Quando você vê que morreu, foi tranca-rua. 7 facadas também. Então aí 7, geralmente Pombagira não vem logo. Saiu mãe benta, automaticamente já quando mãe era para voltar a mãe,
Porque nesse momento, irmãos, que minha mãe recebe o santo, ela fica 100% fora, o espírito. Ela não vê nada do que está acontecendo. Eu nunca tive a curiosidade de perguntar, porque eu não era crente, aonde é que ela ficava. Eu nunca perguntei, porque ela ficava em algum lugar. Porque é tanto que mãe não sabia de nada do que aconteceu, a gente que tinha que passar para ela. Porque ela estava possessa, endemoniadíssima. Então, naquele momento que mãe Benta saía, olha a microfonia que está dando aí. Naquele momento que mãe Benta saía, o Exu que recebeu, vinha. Aí geralmente era tranca-rua ou Exu caveira. E quando Exu caveira vinha, Dionísio, ele fazia o gesto dele, o gesto de Exu caveira era assim. Ele não levantava, ficava mais de joelho e xingava. E tinha uma música que ele cantava, era... Tem unha grande, tem braço forte, Exu caveira, ele é o irmão da morte. Eu estou falando aqui de detalhes para que você entenda que eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando de... Eu tenho mais experiência com o diabo do que na igreja com Deus. Eu tenho 47 anos, 14 anos de crente. 33 anos da minha vida foi servindo aos demônios. E Deus me trouxe aqui nessa noite para desmascarar, para mostrar para você que você está indo para esse centro de macumba, tentando restaurar o seu casamento, você está sendo enganada. Porque tudo isso aí é uma armação do diabo, querendo provar que existe santos e demônios, mas não existe. O único santo que existe se chama Jesus. E naquele momento ali, Pombagira, tranca-rua, descia, fazia aquela parafernália toda, dizia o que foi quem fez, entregava quem foi que fez o trabalho, que ele dava logo que era dedo duro, ele entregava, quem fez foi fulano de tal. Mãe não conhecia quem era a pessoa que tinha feito, porque a gente não conhecia ninguém dele. E quando dava o nome, Anderson sabia quem era, porque ele sabia quem era a pessoa. E naquele momento ali, pronto. Uma vez quem estava fazendo foi a sogra. Esse trabalho. E aí tranca-rua fazia e ia embora. Nessa que tranca-rua saía do corpo. Eu estou falando de 4 horas de trabalho, irmãos. A pessoa possessa. 100%. Saía mãe Benta, entrava Pombagira. Saía tranca-rua, depois entrava agora Pombagira. Essa aí é a Jezabel. É ela que comanda todos eles. É a mulher que comanda os outros Exus, irmãos. Nenhum deles tem a sabedoria que ela tem. E Pombagira, na hora que desce, ela já vem dando aquelas risadas, que você sabe muito bem como é. E ela dava aquela risada, você chega a se arrepia, Cleide. Só que tudo isso por uma força, que nenhum deles fazia mal nenhum a gente. Faca, às vezes, ali, porque tinha que cortar a galinha para fazer o trabalho de libertação. E coisas, e ele em nenhum momento pegava e nem agredia, porque nós éramos todos usados pelos demônios. Como é que eles iam matar quem eles estavam usando? E naquele exato momento, Pombagira descia, e aí falava o que foi que ela recebeu para destruir o casamento dele. Aí ela contava, eu recebi 7 litros de uísque, aí ela falava Chivas, o passaporte, os batons. O dinheiro geralmente era 2.777, é assim que eram as contas feitas, 1.777. E aí ela falava tudo o que ela recebeu. Agora era para você ver como o diabo ele é. Anderson chegou pedindo ajuda para restaurar o casamento dele que estava sendo perdido. Ele encontrou um suporte para ajudar, através de pai Ricardo e mãe Benta. Santos, que ele está acreditando que são bons. E agora esse demônio chamado Pombagira, que desce para dizer que recebeu para destruir o casamento dele, fala o que foi que ele recebeu. Eu recebi 3.777 e mais essa variedade de coisas. No coração de Anderson, já está nascendo a pergunta e o ódio. E quanto é que você quer para sair e desfazer o que você fez? Aí ela fala, você sabe, né? O diabo, ele não é brinca de ser diabo. Ele vai querer o dobro.
E naquela era pedido o dobro do que ele recebeu, Dionísio. Se ligue. Anderson criou ódio nele por causa da pessoa que ele soube que fez o trabalho para fazer a separação. E estava acontecendo. Brigas dentro de casa. E sabe o que é? Pai Ricardo contava até os detalhes das brigas. Pessoas que vinham de fora que a gente nunca nem viu a cara. Lembra o dia que você brigou, que pegou a faca para ela? Então ele deixava a pessoa presa. Porque ela ia sair dali cheia de revelação que só ela sabia, Dionísio. E Pombagira falava até a marca do perfume e a calcinha que o caso Anderson tinha dado à amante. Para deixar bem certo de que ela sabia. E que ele sabia do que ela estava falando. O que eu estou falando para você é que você entenda. Que aonde você está indo não vai resolver o seu problema no seu casamento, a sua vida financeira. Não é com 1 litro de cachaça entregue na encruzilhada que você vai resolver o seu problema. Não é 1 litro de passaporte, de chivas. Não é uma roupa do seu esposo amarrada. Não é alfinete nem boneca amarrado. 2 bonecos juntos dentro de uma geladeira. Ou o nome numa maçã feito com mel que o seu marido vai voltar. O diabo não restaura casamento. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Foi para isso que ele veio. O único que veio para dar vida e vida em abundância foi ele, Jesus. Só que o diabo despertou raiva dentro do coração. Eu estou falando Anderson porque eu estou batendo ele aqui porque ele aguenta depois. O diabo despertou ódio dentro do coração do evangelista. Porque ele sabia que a mulher ia morrer. E ele fez a pergunta: quanto é que você quer para sair de mim? E ela: eu quero o dobro. Eu vou trazer o dobro. Aí ela diz: você tem 27 dias para chegar aqui. Aí mãe Benta entra de novo e passa uma receita chamada dieta. Aonde ele não pode comer carne de porco, aonde ele não pode comer galinha, aonde ele não pode comer pipoca, você sabe o que eu estou falando, aonde ele não pode comer coco, não pode passar debaixo de arame que estende roupa, não pode passar debaixo de escada, você sabe o que eu estou falando, você não pode, tem que ficar sem beber. Ela é feita uma dieta, pastor Anderson Dionísio, e ele agora tem que cumprir durante 27 dias, porque se ele fizer qualquer coisa e comer, o santo que está com ele, possivelmente santo, que não é nada, é o demônio, vai simplesmente chegar no dia e você comeu algo, então o acordo está desfeito. Você entendeu? O santo veio, passou a receita. Você vai para isso, aí você está aí. Oxe, isso aí parece que está na igreja. Foi a Bíblia que está dizendo aqui que o demônio adorou. Eu estou lhe provando que você está achando que demônios estão adorando a Jesus. Você está entendendo? Que nesse terreiro que você está indo não tem nada de Deus e santo. Não tem nada de santo com demônio, é tudo demônio, lindona. E ali 27 dias, já estou encerrando, 27 dias, para ele fazer esse acordo e trazer, parece que são os piores dias da vida dele. Tudo vai dar errado para ele não chegar, pastor Dionísio. Tudo. Teve um dia que uma pessoa chegou, ele tinha um caminhão. O caminhão atolou, irmãos, porque ia ser o dia da entrega desse casal. Foi o que eu falei que a sogra que estava fazendo. E quando ele chegou para subir perto de casa, tinha uma ladeira, o caminhão atolou, quase vira. Ele disse que a filha dele estava com uma enfermidade, que a menina chegou lá, branca, parecia... Oxe, Júlia está gorda na frente da filha dele que chegou. A menina era seca e branca, não tinha sangue nenhum. Durante os 27 dias, sabe por quê, missionária Aline? Porque o diabo queria mostrar para ele que estava existindo uma briga de santo com demônios, onde é só o diabo. Era para mostrar para ele que Deus estava com ele. Eu estou dizendo para você que o diabo veio para enganar. Eu estou dizendo para você que tudo isso aí que está acontecendo, batendo tambor, dizendo que está adorando a Deus, você até fala o nome de Deus, porque existia o nome de Deus. É porque eu não estou me lembrando, mas tem algumas chulas que chamam chulas. Tem algumas chulas
que tem o nome de Deus. Deus o salve em casa santa, aê, aonde Deus fez a morada, ei, ei, ei. Aí o diabo agora fala em língua, exigui. Você sabe o que eu estou falando? Eu estou falando que no centro de Macumba fala o nome de Deus. Eu estou sentindo um arrepio aqui na coluna. Ô Jesus, visita minha esposa, visita minha filha, Deus. Todo laço seja quebrado agora. Toda obra maligna seja desfeita no mundo espiritual. Espírito Santo, toma conta da minha família, meu Deus. Porque nenhuma arma forjada, preparada contra a minha família não vai prosperar. Porque não é santo que me guarda, não é santo que me sustenta, não é Oxum, não é Ogum. Eu não sou guardado, nem lavado, nem remido por santo nenhum. Quem me remiu, quem me lavou, quem me santificou foi Jesus de Nazaré. Isso aqui você não entende não, viu? Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Pessoas estão entendendo aqui que muitas coisas têm dado errado. Pessoas estão entendendo aqui porque muitas vezes está achando que Deus está lutando, brigando. Não, há uma força espiritual lutando para que muitas vezes você não venha para a igreja. Você está pensando que é por causa de você, não é. O que eu estou falando é que há corrente, grilhões, cadeias impedindo de você chegar na igreja Batista Querite. O que eu estou querendo falar para você é porque o diabo, ele é forte, ele só não é poderoso igual a Jesus, mas quando você sustenta a você, a sua carne, Deus não tem como trazer você, porque você está simplesmente sendo sustentado por forças. O diabo quer destruir, ele quer acabar com o seu casamento. Eu estou lhe mostrando na íntegra que ele dá coisas. Deus jamais ia te dar alguma coisa para você ficar distante da presença dele. Deus não ia te dar um bem para deixar você distante da igreja. Meu pai tinha uma Veranês do ano. Meu pai tinha uma C10, um caminhonete do ano. Meu pai tinha uma Rural. Tem uma foto com minha irmã, ela fica ruim quando eu falo esse negócio aqui. Eu acho que ela nem está assistindo mais. É a minha irmã mais velha, a mãe de Alves. Ô irmã, mas eu tenho que falar, irmã. Pessoal, é por isso que Deus me colocou lá na Macumba. Para mostrar para essas pessoas que estão aí enganadas. O diabo dava carro à minha irmã, a meu pai, para mostrar que ele era bom. Para mostrar que ele cuidava. O diabo dava dinheiro e não era pouco, não. Não estou falando de muito evangelista. O diabo dava direção à minha mãe para onde ela ia mudar, irmãos. Conceição, você vai agora para... Chamava de aparelho. A minha mãe era chamada de aparelho pelo santo dela. O santo da cabeça dela era Oxóssi. Porque são poucas pessoas que podem ser mãe e pai de santo. Os que são chamados de médium. Eu estou revelando coisas aqui, que como eu e você tem um chamado de pastor, de evangelista, de missionário, o diabo ele é invejoso. E ele colocou o nome de médiuns. São pessoas que são mesmo usadas. São poucas pessoas que conseguem ser usadas pelo diabo dessa forma, que são chamadas de médiuns. São os pais e as mães de santo. E naquele momento ali, eu repreendo. E naquele momento que a família ia levar para entregar durante os 27 dias, que eram os piores dias, e aquele homem tentou chegar e o caminhão ia virando, e ele veio o carro todo melado, eu não estou conseguindo, a gente desceu, e aí vai cantando, Dionísio. A gente vai cantando e desfazendo o laço do diabo, irmãos. A gente ia cantando e quebrando, porque achando que o diabo que estava impedindo de chegar, para dizer que estava tendo uma briga do santo com os demônios, irmãos. E naquele exato momento, aquelas pessoas chegavam com tudo. Lucas, Pombagira pediu 2.777, o dobro. Se faltasse uma moeda, ela recusava
o acordo. Ela não queria nem mais e nem menos. Era o valor certo. 27 dias de luta, de dor, acreditando na restauração do casamento. 27 dias aquela família batalhando. Pegou dinheiro emprestado. Lutando para bancar aquilo ali que ela tinha feito um acordo agora com Pombagira para ser desfeito. A macumba que foi feito para ela. Ele lutou, gastou o que não podia, e agora ele vai entregar aquilo que ela pediu. E no dia de entregar, ela vem. Mãe se preparava toda, recebia a Pombagira, e ela, quando recebia o negócio dela, dava a risada e mandava que eu era o corujebó chamado. Tem outros que chamam algã de corte, algã de faca, cada um lugar tem a sua doutrina. E ela marcava um lugar, geralmente Pombagira, era em encruzilhadas. E a gente levava todo o dinheiro, irmãos. Todo o dinheiro. Tudo. E deixava na encruzilhada. E a ordem era, não olhe para trás. Sempre eu e Charlie fazia isso sem olhar. Mas um belo dia, a curiosidade falou mais forte. E quando a gente entregou, andou, e Charlie aí B, foi embora olhar nós dois de vez. Quando a gente olhou, irmãos, um porco em forma de homem, em pé, pastor Dionísio, recebendo o trabalho que tinha sido feito. Eu estou falando de coisas pesadas e fortes, irmãos. Coisas ocultas que muitas pessoas estavam gastando seu dinheiro, entregando para Oxum, Ogum, Oxóssi, Yansan e Iemanjá. Pessoas entregando perfumes em praia, achando que isso vai resolver o seu problema. Pessoas entregando perfumes, dizendo que Iemanjá vai restaurar o seu casamento. Ei, lindona, ninguém vai restaurar o seu casamento por causa de um vidro de alfazema, ou um vidro de perfume qualquer. Ninguém vai restaurar o seu casamento, porque o diabo não quer seu casamento restaurado. Simplesmente está vindo um homem melhor, uma mulher melhor, para colocar na vida dela um prostituto. Para com esse negócio, busca uma igreja evangélica, busca Jesus, porque lá você não precisa dar um centavo, porque o preço já foi pago. Anderson gastou tudo que tinha. Por isso que tem casamentos aqui que não conseguem ser restaurados. Por isso que tem casais que não estão chegando aqui na igreja, porque é obra de macumbaria. Eu estou falando sério. Foi gastado muito dinheiro para que vocês não venham para a igreja. E quando eu falo de muito dinheiro investido, envolve presentes que estão lhe dando. Ele gastou tudo que tinha. Ele queria se livrar daquele demônio. E na hora que ela recebe, ela dá a risada e pergunta: e agora? O que é que você quer que eu faça com as pessoas que mandou matar você e sua esposa? Eu estou falando de 27 dias de ódio. 27 dias de ódio. Eu estou falando de mais de anos que foram brigas. E naquele momento ali, um filme passa na cabeça dele, de todas as coisas ruins que aconteceu no casamento. E ele simplesmente diz: eu quero que aconteça o dobro do que aconteceu comigo. Você não está entendendo, não. A vingança pertence a Deus. O que o diabo está fazendo com você é aprisionando.
Porque depois que era feito esse trabalho, Anderson ia ficar grato na minha mãe, as famílias já não ficavam gratas. E agora eles começavam a frequentar as obrigações dos santos. Eles agora começavam a ser chamados filhos de santos. Porque aparentemente o casamento deles estavam sendo restaurados. O outro casamento, a outra família, foi morta. Por que morre? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E agora Anderson está aprisionado. Anderson, eu estou falando porque eu estou usando ele aqui. Aquela família começava agora a ser fiel. Vem cá, Anderson, de novo, correndo. Todo sábado tinha obrigação na minha casa. E todos os filhos de santo iam. Porque o casamento foram restaurados. Eles iam morrer. Então a gratidão da vida deles é para a mãe de santo deles. Aí aqui é mãe de santo, mãe. Aí Anderson vai chegando, olha como é que era. Madrinha Mucuyu. Aí você fala Mucuyu no Zambi. Mucuyu no Zambi. Quando passava a ser filho de santo, é assim mesmo. Jesus. Madrinha Mucuyu no Zambi. Eu estou falando de todo sábado, adorando ao diabo, achando que estava adorando a Deus. Eu estou falando de pessoas que faziam sacrifícios da sua vida, dinheiros, que eram levantados como ofertas. Eu estou falando de anos de trabalho que a gente achou que estava fazendo as coisas para Deus. Eu estou falando de 30 anos, 50 anos que minha mãe passou sendo mãe de santo. E um belo dia ela ficou doente de câncer. Um câncer que ela pegou no intestino. Como é que dá o nome daquela que a mulher tem aqui? No útero. Ficou doente. E minha mãe precisava de os santos, e agora nos santos simplesmente viraram as costas. E mãe precisava que o santo curava, e Ninguém-Mansã sumiu, Iemanjá sumiu, pai Ricardo sumiu, mãe Benta sumiu. Passasse um tempo, minha mãe começou a beber, e nem santo mais recebia. O diabo não queria mais aquele corpo, porque ele estava fraco, frágil. Ele simplesmente já foi acorrentado, algemado. Mãe não recebia mais santo nenhum, porque os mais de 50 anos se passaram, ela algemada por forças terrenas. Eu estou falando de pessoas que continuam ainda presas no centro de macumba, pessoas que estão achando que são balabarorixá, pessoas que estão fazendo trabalho de macumbaria para matar outras pessoas. Eu estou querendo falar para você que não existe. Deus veio para nos dar vida, vida eterna. Eu estou falando de Jesus que foi crucificado na cruz do Calvário e não precisa mais a gente entregar nada. Eu estou falando que você está passando os seus dias, os piores dias da sua vida, e não precisa você ir no centro de macumba. Eu estou falando que você basta entregar a sua vida a Jesus e mostrar para Ele que você confia somente nele. Eu estou falando que minha mãe passou durante um bom tempo querendo simplesmente uma cura. A minha mãe simplesmente morreu definhando. Uma mulher bonita, vaidosa, com 50 anos, 60 anos, uma doença degenerativa, chamado ela esclerose lateral amiotrófica, definhando. E eu disse para ela: mãe, bora no centro de macumba em Ilhéus, que lá tem um pai de santo que está fazendo esse trabalho que a senhora fazia, e ele vai dar jeito. Só que minha mãe já tinha vindo em Salvador, tinha vindo para a igreja que minha pastora, minha irmã já tinha ficado. Ela tinha levantado a mão, aceitado a Jesus. E ela olhou para mim e disse assim: meu filho, eu passei durante 30 e poucos anos da minha vida te ensinando errado, filho. Eu passei 30 anos da minha vida falando para você que Santos era bom, que Pai Ricardo existia, que Oxum, Iemanjá. Eu estava enganada. Eu conheci o único santo.
Eu conheci a verdade. E eu quero te dizer, B, que desse jeito que você está me vendo, cega, paralítica na cama, que ela não aguentava mais andar, seca. Estou falando para você que existe um Jesus, meu filho, que vai alcançar você. Eu era muito apegado com minha mãe. Muito. Muito. Mas ela morreu. Mas não foi o diabo que levou. Ela disse, Jesus, eu estou com ele, filho. E eu ouvi uns louvores de Marco Antônio. Minha vida, aquela de voz e violão. Eu andava, rapaz, tem um. Essa aí era. Pelas vidas, pelos bares eu vivia, buscando uma saída, mas só encontrei. Meu Deus, aí era esse louvor que minha mãe passava para mim. Sabe o que eu estou falando, pastor Dionísio? Que tem pessoas que estão sendo enganadas pelo diabo. Eu estou falando do livro daqui da Bíblia Sagrada. Eu estou falando de legiões que existem, potestades, demônios, que têm aprisionado pessoas, que têm dado coisas a crentes, e estão achando que estão adorando a Deus. O diabo disse que foi adorar Jesus. O foco de Deus aqui era dois. Uma, salvar o endemoniado. E o outro, era mostrar para a cidade de Gadara que aquele povo adorava a porcos. Fica de pé. Jesus foi mostrar àquele povo que eles estavam adorando a porcos, adoradores de porcos. A Bíblia diz que quando eles souberam que Jesus tinha expulsado o demônio do endemoniado de Gadara, o povo ficou alegre, soube que o endemoniado tinha sido liberto. Mas quando avisaram e informaram ao povo da cidade que os demônios pediram a Jesus para que botasse ele naquela manada de porcos, 2.000 porcos. Eu falei como é que recebia? Lembra a visão que eu tive mais, Charles? Que era um porco em forma de homem em pé recebendo o trabalho? 2.000 porcos foram mortos. O povo botou Jesus para fora da cidade. Enquanto era apenas o demônio num ser humano, ficava lá no cemitério. Eles não estavam nem aí. Mas quando mexeram na finança, eles expulsaram Jesus. Ei. Chegou a hora de parar de adorar porcos. Chegou a hora de parar. Você não é um adorador que está adorando Jesus em espírito e em verdade. O que você está adorando é as coisas que o diabo está lhe dando. E eu provei para você que Deus não dá nada a ninguém para tirar a pessoa da igreja. Se o que você recebeu afastou você de Deus, é porque você é um adorador de porcos. Você não está nem aí. Você não está nem aí para as pessoas. Você não está nem aí para a sua família. Você não está nem aí. Você pouco se importa pela sua filha, pelos seus filhos. Porque você é adorador de porcos. Jesus mostrou na íntegra que aquela cidade só tinha adoradores de porcos. Que o único homem que queria adorar Jesus estava endemoniado, possesso.
que o único homem que queria alguma coisa com Deus estava possesso de demônios. O que eu quero dizer a você é que você não está endemoniado. O que eu quero dizer para você é que você é um adorador de porcos. Você se contenta com o que o diabo está lhe dando. Por isso você se afastou da presença de Deus. Por isso você parou de vir para a igreja. Por isso você está em casa achando que o seu problema é nas coisas. É porque você está morando longe. Não é porque você está morando longe. É porque você é adorador de porcos. Você não é adorador. Por isso que Jesus chegou num grande dia. Jesus santo, lavado e remido. Nunca pecou. E é colocado à prova ele um ladrão, um assassino. E simplesmente o povo escolheu Barrabás. Nós não estamos aqui porque Deus tem nos dado alguma coisa. Não. Nós não estamos aqui pelo dinheiro, pelos carros, nada disso. Nós estamos aqui porque somos adoradores. Somos gratos a Deus. Eu conheci o diabo de perto, a minha mãe conheceu o diabo de perto, meus irmãos, a minha irmã pastora, conheceu o diabo de perto. E nós estamos aqui porque nós entendemos que existe um Deus todo-poderoso que cura, que salva, que liberta e que dá a vida eterna. Eu estou lhe falando porque muitas vezes a sua filha está sendo regida não por Jesus, a sua filha está sendo dominada por uma força terrena, espiritual, chamada pombagira. Por isso que seu filho fica meio aviadado. Por isso que seu filho tem esse jeito de homossexual. É porque pombagira recebeu alguma coisa para fazer isso com ele. É por isso que você não entende que sua filha é tão sensual. É porque ela recebeu alguma coisa para deixar sua filha assim. Alguém fez. Você não está entendendo que todo mundo sabe que fumar é prejudicial. Tem na carteira de cigarro que dá câncer. Mas a pessoa fuma. É regida por uma força que quer matar. A Bíblia está dizendo que o homem se cortava. Ninguém usa crack sabendo que vai morrer. É porque ele é segurado, é aprisionado por os correntes, grilhões. Ninguém bebe para morrer porque sabe que está aprisionado. Minha mãe tomava mais de 3 litros de cachaça, possuída por pombagira e tranca-rua e Zé Pilintra. E quando ele saiu, minha mãe estava normal. Nem bafo de cachaça ela tinha. Ela era 100% possuída. Minha mãe não podia nem fumar. O pai Ricardo fumava cachimbo. Você está entendendo? O que te fez parar você de vir para a igreja? Você está entendendo a força que tem? Os porcos não conseguiu segurar o diabo. E foi jogado no mar. Ninguém bota uma arma na cabeça e atira. Ausência zero de espírito. Ninguém briga com a esposa médica, outro médico. Dinheiro, um apartamento bom. A força espiritual. Alguém fez um trabalho de macumbaria, de feitiçaria. Isso existe, eu provei para você. Alguém recebeu algo para destruir o seu casamento. E seus filhos foram usados para que esse casamento fosse acabado. E eu estou mostrando para você que não precisa você pagar mais nada. Só basta você levantar sua mão e entregar a Jesus. Nós estamos aqui. Meu irmão tem 3 cortes no braço, porque ele era filho de santo de minha mãe. 3 cortes. Corpo fechado. Nada acontecia. Eu e a pastora Andréa nunca fomos com o corpo fechado. A gente fingia, muitas vezes, até de estar recebendo demônio. Mas é porque Jesus já tinha uma promessa comigo e com ela. Jesus já sabia que essa união minha dela, o diabo tentou botar homossexualismo na minha vida, mas ele sabia que eu e ela um dia iam ser pastores de um centro de recuperação em Canabrava, em Salvador, aonde vidas seriam libertas. Ele sabia. O que eu estou querendo dizer para você é que o seu casamento
casamento não foi feito para você ser um empregadozinho ganhando 5 mil, 10 mil reais por mês. Não. O que eu estou querendo dizer para você é que você foi construído, feito para ser um pastor, para cuidar de vidas, não apacentador de porcos. Eu tirei uma foto de um crachá meu esses dias, eu vou até postar amanhã no Instagram, que agora eu estou sendo garoto de Instagram, entendeu? Eu vou pegar uns 25K. O que eu estou falando para você é que eu olhei esse crachá, agora em julho está fazendo 30 anos, faria 30 anos de TV Aratu. 30 anos de carteira assinada. Deve estar ganhando agora, além de Dimas, uns 5 mil, 6 mil reais. Aposentado. O sonho de todo empregado, se aposentar. Tem 4 colegas meus que se aposentaram. Zé Mário, acho que Peru, Dimas. Não, Dimas está se aposentado também, não está, Peru? Estou falando com os meninos na internet. Dimas, Zé Mário, acho que Paulo. O sonho deles era se aposentar. Se aposentaram. Sabe o que aconteceu, Rafa? Eles continuam trabalhando. Que além da aposentadoria, está ganhando mais o salário. É uma bola de neve. Apacentador de porcos. Pessoas que pensam em dinheiro. A primeira coisa que eles perguntam é: Richard, você está ganhando dinheiro na igreja? Eu estou ganhando muito. Vem para cá. Eu quero ser tesoureiro. Eu falei: venha. Só que primeiro você tem que lavar banheiro, lindão. Primeiro tem que ser obreiro, salvar a vida, diácono, missionário. Depois você vai ser pastor. Ei. Deus me trouxe aqui hoje para falar para você: para de ser adorador de porcos. Isso tudo é ilusão. Contra-cheque é ilusão. Aposentadoria é ilusão. Deus não fez o ser humano para trabalhar, a se acabar. Ele fez o ser humano para adorar Ele. E quanto mais, pastor, você é contra o trabalho? Eu sou contra o trabalho. Eu sou contra o trabalho que afasta o homem de Deus. Eu sou contra o trabalho que afasta o homem da presença de Deus. Eu sou contra o trabalho que tira ele da presença. Eu sou contra. Eu conheço homens e mulheres que trabalham e que adoram. Eu conheço homens que trabalham, mas que estão na igreja todos os cultos. Conheço homens que trabalham, mulheres que trabalham, que estão na igreja, na escola dominical, estão no evangelismo. Eu conheço pessoas, eu fazia isso. Mas olha que eu queria mais de Deus. Não foi Deus que tirou a empresa de você. Não foi Deus que acabou. Não foi o coronavírus que acabou com sua empresa. O que Deus quer com você não é te dar uma empresa. O que Deus quer com você é te dar uma igreja. O que Deus quer de você é que você seja um pastor, para cuidar de pessoas. É por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você está aqui. O que Deus quer de você é que você seja uma missionária, não uma apacentadora de porcos. O dinheiro fala mais alto, o salário fala mais alto, pastor Dionísio. Vem cá para orar para mim, vem. Ora aqui. Pega ali o outro microfone, dá pastor Dionísio aí. Que nessa noite, você que está me assistindo, não seja um apacentador de porcos. Não seja um adorador de porcos. O povo expulsou Jesus, Beatriz. Sai daqui. Você matou os porcos. Os porcos eram que davam dinheiro na cidade. Os porcos é que mantinha aquela cidade. Os porcos é que davam dinheiro ao povo. Famílias destruídas, filhas prostitutas, filhos homossexuais, mas eles queriam dinheiro. Quem se importava com o endemoniado no cemitério? Anos. O povo não estava nem aí, Lucas. Aí Jesus falou assim: eu vou lá em Gadara. Vou mostrar para aquele povo que eles ficam querendo que eu vá lá para me adorar. Mas é conversa fiada. Eles são adoradores, é de porcos. Aí Jesus, vou mostrar que o endemoniado daqui é o único santo. Eu vou mostrar para eles que o endemoniado é o único crente daqui desse lugar.
Eu vou mostrar que quando Jesus entra no ser humano e que quer que a história muda. O homem era possesso de uma legião e Jesus aqui. Esse é o que me adora em espírito e em verdade. O resto é adorador de porcos. Resgate TV. Conectada com você.